Bom dia, meus queridos e minhas queridas alunas do SESI Pernambuco. Eu sou a professora Janaína Martins, professora de redação da unidade SESI Caruaru. E estou aqui para mais um Prepara SESI Vestibular 2021 para convidar vocês para embarcarem comigo em dicas super importantes para que vocês consigam obter a nota 1000 na redação do Enem. Então, gente, se liguem nessas dicas, eu vou compartilhar aqui a telinha e espero que todos vocês curtam e aproveitem bastante as dicas que serão dadas agora, tá bom? Bem, a redação do Enem, né? Quando nós falamos em redação do Enem, a gente já começa de imediato a pensar assim: para conquistar uma vaga na faculdade, dependendo do curso que eu pretendo fazer, né, eu preciso, independente de qualquer coisa, me dedicar aos estudos, né? Porém, só de pensar em realizar a redação do Enem, bate aquela insegurança. E aí, isso não acontece só com você, meu querido, ou minha querida, né? Isso acontece com muitas pessoas que terminam tendo vendo na redação um bicho-papão do Enem, a tão famosa redação. Mas a gente sabe que tudo é questão de manter a serenidade e de ter uma preparação para esse momento que é tão importante, né? A gente sabe que essa prova ela tem um peso muito grande, né? E a gente precisa ter noção de como se preparar, não é? E de que forma estudar para obter aí as melhores notas. E aí, vocês querem saber como se dar bem na redação do Enem? Então, se liguem aí nessas 8 dicas que nós vamos ver a seguir. A primeira dica é se manter atualizado, né? É importantíssimo, minha gente, que estejamos sempre atualizados com todas as coisas que ocorrem, né? Sejam nos telejornais, nos sites de notícias, nas revistas, através dos podcasts, né? Notícias de acontecimentos que são nacionais e internacionais. E uma coisa que pode ajudar bastante vocês são os artigos de opinião. Por quê? Na maioria das vezes, o Enem ele traz sempre um tema surpreendente. A gente nunca sabe, na verdade, o que será o tema na redação do Enem, né? E aí, para melhorar essa nossa situação, a gente precisa estar preparado. Você, que é um aluno, um candidato que vai prestar o Enem, você precisa estar preparado para qualquer tema que possa vir a cair na redação, né? E por isso que você precisa ficar antenado com todas as notícias. Geralmente, as provas do Enem, elas são realizadas, não é, produzidas até junho. Então, consequentemente, até junho vai ter saído aí esse tema. Provavelmente ele não virá um tema de coisas, de um fato, de uma situação que ocorreu do meio do ano em diante, né? E aí é interessante que, para se preparar, vocês também busquem pesquisar, né, sobre os mais diversos temas e como montar os argumentos em relação a esses temas. Ficar por dentro sempre dos noticiários, né? E a atualidade é fundamental, gente. Ser atualizado em tudo, tá? E, sobretudo, é importantíssimo para que vocês possam aí se dar bem nessa redação. A segunda dica é que vocês devem ficar ligados nas competências que são exigidas pela redação do Enem. Como eu falei no início da nossa aula, as 10.000 se dividem em 5 competências. E cada uma dessas competências, ela vai te totalizar 200 pontos, né? A primeira competência, ela fala do domínio da escrita formal da língua portuguesa, ou seja, regras gramaticais, né? A ortografia em si, se você está usando a acentuação adequada, a pontuação adequada, escrevendo as palavras da forma correta, né? Isso
tem o peso da primeira competência. A segunda competência, ela pede que você tenha compreensão da proposta de redação. Como assim, compreensão? Tá, gente? Tem pessoas que são muito aceleradas, que estão muito nervosas na hora da prova, e aí ficam de imediato, não leem direito, não se preocupam no detalhamento que a proposta traz, porque a fuga de tema é uma das coisas mais complicadas que existem. Então, vocês precisam compreender qual é o tema da redação. O que é que a proposta em si está me pedindo? Né? Então, são aí competências que você precisa desenvolver. A terceira competência, ela fala da habilidade para selecionar, organizar e interpretar dados, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, todo conhecimento que você adquiriu ao longo da sua formação é válido, né? Vocês vão praticamente colocar ideias de outras áreas de conhecimento, é o que a gente chama aí de importante, você trazer alusões históricas, você trazer citações de filósofos ou de autoridades num determinado assunto, ou seja, no tema que está sendo pedido, né, pela redação do Enem, você usar a argumentação usado por exemplificação, onde você vai dar um exemplo de forma geral, né, de um conhecimento geral, e não algo que tenha sido um exemplo em particular. Você pode usar o argumento por causa e consequência, por enumeração, né, e até o contra-argumento. Ou seja, você pode, o objetivo aí é defender o seu ponto de vista da melhor forma possível, tá? O conhecimento para a construção da argumentação é outra competência. E ela fala também sobre a questão em si da produção desse argumento. Eu não preciso apenas lançar um argumento, mas eu preciso defender esse argumento. Deixar claro, convencer o meu leitor de que eu estou certo e estou seguro naquilo que eu estou colocando dentro do meu parágrafo argumentativo. E, claro, a última competência, que traz a elaboração de proposta de intervenção para o tema abordado. Diferente dos outros vestibulares, né, de algumas faculdades, o Enem, ele cobra exatamente essa questão da proposta de intervenção, de você arrumar uma solução para a problemática em questão, tá? E essa problemática, gente, é importante que nós tenhamos soluções possíveis, soluções reais, tá? Não trazer, por exemplo, a questão assim, as pessoas devem se conscientizar. Sim, isso é fato, mas está muito batido. Nós precisamos de algo que seja novo, né? Nós precisamos trazer inovações e que sejam soluções plausíveis para a proposta de intervenção, tá? E aí, se você se dedica e foca em cima dessas 5 competências cobradas, né, nessa redação, é interessante que você, antes de produzir o texto em si, você traga aí as ideias para o papel, não é, gente? Que você faça, digamos, um plano de texto. E o que é esse plano de texto? É você elaborar todas as ideias possíveis que você tem sobre aquele tema. E aí você elimina algumas, vê quais são as primordiais e mais importantes e lança como seus argumentos. A terceira dica é utilizar textos de apoio. Graças a Deus, as redações do Enem, elas trazem os textos de apoio, né? Esses textos, eles podem vir como um texto corrido, em prosa, como história em quadrinhos, charge. Geralmente vem texto 1, texto 2, texto 3. E, muitas vezes, na maioria das vezes, ele facilita a compreensão das pessoas em relação ao tema. Porque tem gente que conhece mais, tem gente que conhece menos aquele tema. Porém, tem uma coisa que precisa ficar bem clara. Os textos de apoio, eles não podem ter trechos copiados, minha gente. Eles estão ali apenas para apoiar. Ou seja, para fazer com que você, que vai fazer a redação, né, se
mantenha conectado e compreenda o que é que o tema da redação está pedindo, tá? E você pode tirar o que desse texto de apoio? Desse texto de apoio, você pode tirar dados que são importantíssimos para confirmar sua argumentação e sempre tirar a fonte da qual foi retirado esse dado. Então, é importante, se liga, pessoal, realmente a gente tem que fazer a leitura dos textos de apoio com muita atenção. A quarta dica é uma coisa que está tão batida de ser falada, mas que é essencial para todas as pessoas que querem se dar bem nessa redação do Enem, né? Uma das competências, que é a primeira exigida, é o domínio da escrita, né? E a gente precisa estar craque nas regras gramaticais, na ortografia, e para isso não existe coisa mais certa do que a leitura, né, minha gente? É interessante que vocês dediquem um tempinho apenas do seu dia para a leitura de um livro. Não necessariamente precisa ser uma obra literária exigida pelo vestibular, exigida pelo Enem, né? Mas você pode pegar uma revista de carros, você pode pegar contos na internet, você pode pegar textos de seus autores favoritos e ler. Por quê? Quando a gente lê, a gente aprende a escrever melhor, nós melhoramos o nosso vocabulário, a construção das frases e, claro, a maneira correta de escrever as palavras. Então, a leitura, ela é essencial para a nossa vida, minha gente. Outra coisa importante é fazer o rascunho da redação, né? Muitas vezes, quando você pega a prova de linguagens e vem a proposta da redação em si, o que é que acontece? Tem muitos alunos que já chegam lá, muitos candidatos, e já querem começar escrevendo porque não dá tempo, e esse é um dos maiores erros que se cometem, né? É importante, minha gente, que todo candidato, ele faça um rascunho, né? Porque é nesse rascunho que você vai ordenar as suas ideias. É nesse rascunho que você vai se dar a chance de errar, de corrigir. Terminou o seu rascunho, faz a leitura, vê se está correto, para depois você passar para a folha principal da redação. É crucial que vocês tenham atenção em relação a isso, né? E todo mundo sabe que o texto dissertativo argumentativo, ele traz introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é, minha gente? Na introdução, é onde a gente vai expor, apresentar o problema. O desenvolvimento, eles são aí os parágrafos seguintes, você pode usar 2, 3, 4 parágrafos, porém, lembrando que a redação do Enem, ela que dá entre 25 e 30 linhas, é uma média que você tem que escrever, né? Então, se você coloca 4 parágrafos argumentativos, você vai ter que apertar muito aí o desenvolvimento desses argumentos. Então, uma dica é trazer 2 parágrafos só nos argumentos. E a conclusão, como eu já disse a vocês, é o fechamento do texto. É onde vocês vão trazer a proposta de solução, né? A intervenção para a problemática em questão. Uma dica também importante, minha gente, é que vocês vão poder fazer a revisão do texto de vocês, tá? Isso é importantíssimo. A sexta dica é: vá direto ao ponto. Tem candidato que chega lá na redação do Enem e o que é que acontece? Fica enrolando, fica enchendo linguiça, não é? Fica fazendo ali arrodeios para dizer absolutamente a mesma coisa, não é? Por quê? Porque não sabe mais o que dizer, não consegue desenvolver, e aí termina sendo muito subjetivo, que não pode dentro da redação do Enem, né? O Enem, ele te cobra objetividade, tá? Então, você precisa desenvolver o seu texto sem estar ali fazendo e trazendo repetições e repetições, né? Outra coisa importante, né, é que o seu texto, ele precisa ter a coesão, ou seja, ele precisa trazer uma sequência lógica de ideias dentro do texto. A sétima dica traz a argumentação, né, gente? A gente sabe que argumentar nem sempre é fácil,
para o candidato que está fazendo a redação do Enem. Por quê? Porque argumentar exige reflexão. Você precisa de fatos, você precisa de dados, você precisa de exemplos, mas tem duas coisas que são importantíssimas. Qual é a sua opinião sobre o assunto? E por que você pensa dessa forma? É isso que você tem que colocar nos seus argumentos e que são importantes, né? A opinião, ela é bem pessoal. Embora você vá escrever o texto da redação em terceira pessoa, não esqueça disso, mas as opiniões dos argumentos, elas são suas. Então, você não precisa se preocupar em defender o seu ponto de vista, porque é o que você pensa, né? Só tem que ter cuidado para não ferir os direitos humanos, porque se isso acontecer, você vai terminar baixando muito a sua nota, tá, gente? E outra coisa, para manter-se, como eu já disse lá no início, para se manter num texto extremamente rico, está ligado aí nas atualidades. A oitava dica, ela traz o essencial. Às vezes, as pessoas, elas estudam as áreas de conhecimento, né? Elas estudam linguagens, elas estudam humanas, elas estudam natureza, matemática, mas se pegam na interrogação, poxa, como estudar para a tão famosa e temida redação do Enem? O segredo, gente, é treinar. Ninguém aprende só com teoria. Todo mundo precisa da teoria, mas também precisa da prática, não é? Quanto mais eu pratico, melhor eu me saio na redação. E aí, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem montar um cronograma de estudos, né? Separar um horário por semana para dizer assim, poxa, eu vou pegar temáticas diferentes e toda semana eu vou produzir uma redação. E aí eu vou pedir para o meu professor, né, fazer uma focinha e corrigir o meu texto e elencar alguns erros e colocar lá o que é que eu posso melhorar, né? E vocês podem também, uma dica interessante é que vocês podem pegar provas, tá, temáticas de Enems passados e começar aí fazendo todas essas produções em si. Agora, não esqueçam, gente, é importantíssimo que alguém possa fazer a leitura do teu texto, tá? Para te dar umas dicas. A redação do Enem, ela também precisa de qualidades, tá? Coisas que você pode usar que são essenciais para a construção desse texto. Ou seja, autonomia. Você é autor do seu texto. Você é autor das suas ideias. Se for usar citações, muito bom, mas use dizendo quem disse aquilo, tá? O seu texto, ele precisa ter coerência e clareza. E o que significa ser coerente? Né? É trazer as ideias numa sequência lógica dentro do seu texto. Você não pode, de repente, defender uma ideia e, em seguida, cortar essa ideia e dizer outra coisa totalmente diferente, né? A coesão é justamente essa conexão entre as palavras, entre os parágrafos, é o uso dos conectivos e uma qualidade importantíssima é a simplicidade, tá, gente? Nós precisamos trazer a simplicidade. Não adianta rebuscar demais e não compreender o que está querendo dizer, né? Existem 10 erros que são muito comuns na redação do Enem. Trocar o tipo ou o gênero do texto. Lembrem-se, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Fugir do tema é uma gafe, né? Você tem que focar realmente em qual é o tema que está sendo pedido pela redação. Cometer de língua portuguesa, ou seja, são os famosos erros gramaticais. Usar clichês e provérbios, né? Lembrem-se, o texto é você que está produzindo. Panfletar ou radicalizar, trazer aí várias citações para o seu texto, carregar a redação de citações e não conseguir desenvolver a sua argumentação, tá? Exagerar em informações é um erro comum e que termina prejudicando os seus argumentos, né? Lembrem-se, cada parágrafo argumentativo, ele precisa ter apenas um argumento, né? Cair na redundância é outro erro. O que seria cair na redundância? É a questão da repetição
repetição, não é? Da repetição exagerada, do pleonasmo enquanto vício de linguagem. E, por último, nós temos dicas infalíveis para escrever um texto nota 1000. Evitar a utilização de abreviaturas, ou seja, você pode sempre optar por escrever a palavra completa. Não aplicar o estilo rebuscado, não é? Anular as aliterações, não é? Lembrar de usar as maiúsculas no início das frases. O uso dos parênteses não é necessário dentro da redação, escalão, né? É interessante que você use a linguagem rebuscada, a linguagem formal, tá? Não generalizar. Evitar repetições, usar sempre sinônimos. E se tiver dúvidas em relação ao sinônimo de uma palavra, não abusar das citações, como eu trouxe anteriormente. Cuidado com as frases, com os períodos simples, com os períodos compostos. Usar sempre a voz ativa, ou seja, o sujeito sempre aí praticando a ação, né? Usar a pontuação de forma correta. Não responder perguntas retóricas. Não use siglas, você tem que usar nada desconhecido no teu texto. Você sempre tem que trazer coisas importantes, né? Procurar não exagerar. Evitar as mesóclises, que é a colocação pronominal no meio da palavra, não é? Não usar em excesso as exclamações. Evitar frases muito longas, porque isso torna o texto cansativo. Não escrever o gerundismo, né? Não usar expressões que acabem por denunciar a região em que você mora, tá? Ou seja, os famosos jargões ditos até muitas vezes em determinadas regiões. O seu texto ele não pode apresentar rimas. Seja sempre incisivo, confiante, né? Complete as suas ideias e seja específico, tá? Eu agradeço a cada um de vocês pela companhia, né? Espero ter sanado algumas dúvidas e desejo a cada um de vocês que vai prestar o vestibular, que vai produzir a redação do Enem, que se dê muito bem, porque cada um de vocês tem a capacidade de tirar uma nota 1000, tá? Sucesso para todos, um beijo e até a próxima. Só mais uma coisa, eu vou deixar questõezinhas para vocês responderem em relação à redação do Enem, ok? Beijo, galera. Fiquem com Deus.